Muito boa tarde, Fernanda, tudo bem? Oi, oi, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Eu sempre gosto de começar da seguinte forma: a própria Hum, pessoa se apresentando. Quem é Fernanda Bulara? Sou eu, gente, Fernanda Bulara. Tudo bom? Na verdade, eu sou dubladora, diretora de dublagem também. Sou atriz, né? A gente tem o DRT profissional de atriz e eu trabalho na área de dublagem já tem 29 anos. Sou diretora também hoje, comecei, eu tinha 6 e dublo até hoje, dirijo dublagem e não pretendo sair dessa vida tão cedo. Graças a Deus, porque sua voz está em diversos personagens marcantes e eu vou dizer alguns deles para a gente fazer o checklist para a galera já ir identificando. Vamos começar Tá falando da Jinx de League of Legends, também muito marcante. A Capitã claro. Marvel fez um sucesso recente, inclusive, ó. Tô com um copinho aqui da Capitã Marvel, da promoção Ai, da Coca-Cola. Você fez também a Lara Croft, tô aqui com o fuzil da Lara Croft, que que lindo. nas novas sagas do Tomb Raider tiveram várias participações em português e gostei muito da dublagem. Você fez a É. Milena e a Kitana, já tô aqui com a camisa do Mortal Kombat. Você fez a Sailor Júpiter, do Sailor Moon. Tomoyo de Sakura Card Captors me marcou bastante. A Ino de Naruto. A Hannah Baker de 13 Razões Por Quê. A Zatch Bell. A Azuka do Evangelho. A Phoebe de Arnold. A Dawn de Pokémon. E muitos outros. A primeira Nossa. pergunta. Qual é que o pessoal, quando lhe encontra em evento, mais pede voz, mais fala, mais lembra? Depende, assim, evento de anime, normalmente é que também mistura bastante, né, esse universo geek. Então, ultimamente é mais a Jinx, que faz muito sucesso, mas, assim, todos esses personagens de anime que você citou, e outros também, que todos lembram, que às vezes até a gente esquece. A Hannah Baker também, ultimamente nos eventos, tem tido muito pedido também para falar sobre ela, Lara Croft. Eu acho que junta um pouco de tudo, sabe? Porque Mortal Kombat também é um sucesso. Então tem público, assim, de todos os públicos, para todos os gostos. Então, e a Capitã Marvel também. Então, assim, no Instagram eu recebo muita mensagem falando dela, elogiando. E todo dia, assim, é muito legal, é muito especial esse carinho todo que o pessoal tem com a gente. É muito bacana mesmo. E eu tento, assim, que eu consigo responder o mais rápido possível. E é legal, mas assim, poxa, eu acho que mais pedidos e mais, assim, ultimamente é mesmo da Jinx. E Capitã Marvel, cada um tem seu, né, seu público-alvo, mas é bem dividido, viu? A Jinx foi um personagem que realmente fez um imenso Faz, sucesso porque faz. ela é muito forte no competitivo e é um personagem muito Isso. carismático. O que é que você acha desse personagem? O que é que foi a primeira impressão quando você viu aquela doidinha lá? Eu lembro que, assim, a primeira vez que eu fiz a voz dela, né, a gente estava gravando e o cliente, né, o dono do produto, estava acompanhando pela internet pra gente ver, pra gente tentar fazer o som mais próximo da voz dela do original possível, tal. E era muito, achei muito legal, morria de rir, porque ela é totalmente doida, totalmente doida. É muito legal. E aí a sorte, né, também, assim, de dar a voz pra ela é que ela é uma campeã boa de se jogar, né? Então o pessoal gosta de jogar com ela, a jogabilidade é boa, então joga bastante. E aí acabou virando esse sucesso. É muito legal. E aí depois disso eu gravei mais algumas vezes, assim, um skin ou outro que tinha voz também, aí eu gravei de novo. Ela teve um skin especial de tipo Guerreira Lunar, alguma coisa assim, bem parecido com a Sailor Júpiter. E aí a gente fez de novo, mas a Jinx é sucesso. E foi muito legal poder estar sempre fazendo assim uma coisinha ou outra que vem e atualizar, é bem legal até hoje, mas faz tempo que a gente gravou a primeira vez. Ei, boneco idiota! Você já sonhou com a vida nas estrelas? Agora pode tornar esse sonho realidade a bordo da nossa magnífica nave, a Estrela da Manhã. E era um personagem que eu adorava a voz porque é muito marcante. Sai muito da tua zona de conforto a voz da Jinx? Olha, não muito assim. Eu acho que de repente, né, por ser mulher, a corda vocal consegue um pouquinho mais. É que com o tempo e anos de trabalho, de estúdio, a gente acaba meio que gastando mais do que qualquer outra pessoa. Então, que nem vozes assim, bem agudinhas, bem que a gente fazia, não muito o caso da Jinx, ela é um pouco aguda, mas não é tanto. Mas desenhos ou coisas assim, é difícil às vezes você acompanhar depois de 10 anos que você dubla um produto, porque a voz vai mudando, né? A gente vai perdendo um pouco essa como que se diz, essa variação vocal, né? Acho que de tanto usar, de tanto gastar, mas ela não é difícil assim, até hoje
alguma coisa que tenha machucado ou não tenha conseguido gravar. Até o Zet Bell, que é uma voz totalmente, é um menininho e é uma voz rouca, uma voz assim. Até ele, quando a gente gravava, conseguia fazer de boa. Mas vou te dizer que, assim, questão de voz e de sofrer, eu até comentei isso numa outra live que eu participei. Pra mim foi difícil fazer a Asuka da última vez do Evangelion. Porque a gente já regravou ele 3 vezes, esse desenho. Tipo, nem sei quando foi a primeira vez. E nessa última vez que a gente regravou ele pro Netflix, eu tava com faringite, eu tava meio ruinzinha. E você tem prazo, né, pra entregar o produto, pra gravar. Então, assim, voltava um pouco minha voz, tinha que ir pro estúdio gravar. E ela grita o tempo inteiro, tudo é berrado. Então, um pouco de voz que eu recuperava, perdia no estúdio. Aí voltava depois e foi forçando. Então, foi meio trabalhoso, mas deu tudo certo no final. Mas eu lembro que de sofrer mesmo nos últimos tempos foi com a Asuka mesmo do Evangelion, por causa desse problema, né? Muito bem, vamos lá. Iniciando sequência de ativação. Abrindo ligações nervosas, confirmado. Iniciando monitor cardíaco, confirmado. Sincronismo is correct. Eu tenho que dar esse elogio para o pessoal de estúdio que sempre busca os dubladores originais das obras originais quando tem uma redublagem, quando tem uma outra versão. Isso eu acho excelente e os fãs sempre gostam. Já que você falou de uma diversidade gigantesca de personagens, vou puxar a sardinha para os que eu mais gosto, que nesse caso são os de games. Eu adoro game e você dublou 3 personagens que para mim eles são assim, formadora daquela, como eu posso dizer, são personagens femininos extremamente fortes que deram uma certa representatividade dentro do mundo dos games que muitas vezes é considerado tão machista, que é Mileena, Kitana e a Lara Croft de Tomb Raider. Você sabendo desses personagens também bate, como eu posso dizer, uma certa, entre aspas, responsabilidade por pegar personagens tão marcantes na vida de tanta gente? Então, na verdade, assim, é muito louco, porque você, que nem o caso da Lara Croft, quando eu fui fazer o teste pro primeiro game dela, que aí falou, é pra fazer a Lara Croft. Você fala assim, meu Deus, como assim? Pra Lara Croft? Porque eu, na minha adolescência, eu jogava. Eu adorava, eu até comento isso toda vez, assim, eu ia pra Lan House, passar a noite jogando Counter-Strike, por exemplo, mas meu nick era Lara Croft. Porque, tipo, era a minha diva da época dos games. Então, cara, eu falei, não acredito. Aí sabe quando você faz o teste assim, pensando, meu Deus, eu não quero nem pensar se eu ganhar, né? E aí depois você fazendo, você fala, meu, como que você podia imaginar que, né, 15 anos atrás eu jogava um jogo e hoje eu sou a voz dela? Então isso é muito louco. E toda essa responsabilidade que envolve, porque já tem um público tão grande, já tem tantos fãs. E aí a mesma coisa, Mortal Kombat também, pô, é um jogo antigo pra caramba. Eu também jogava e é muito louco poder, nessa profissão, né? Porque como você vai imaginar que uma coisa de 20 anos atrás, tipo, hoje ia ser você fazendo, né? E é isso que você falou, envolve tudo isso, sempre tentar entregar um bom trabalho, né? Pra não decepcionar ninguém, tentar agradar todo mundo. E é isso que pelo menos eu, assim, né, tento fazer, porque... mas você dubla bem, você é isso, você é melhor. Eu falei, cara, isso não existe, porque todo dia a gente tá gravando alguma coisa diferente. Então você aprende todo dia uma coisa diferente, né? Você dubla uma atriz diferente, um personagem diferente. Então é só se dedicar, se jogar ao máximo, tentar fazer tudo do melhor que você conseguir, porque é um aprendizado todo dia, né? Essa responsabilidade, porque a gente tem que entregar um bom trabalho pro público. E eu fico imaginando que quando você faz uma coisa que você gosta ou já gostava antes, deve dar uma vontade a mais, né? Sai com mais qualidade também por isso, né? Não, e fora que assim, a vontade de contar pra todo mundo. E não pode, né? Porque até você terminar de gravar, até esse produto tá no ar, você não pode, a gente assina contrato, né? Não pode falar, você não pode soltar pra ninguém. E aí, às vezes, até os fãs, assim, mandam mensagem, você já dublou não sei o quê, não sei o quê? Aí eu respondo, Ai, não sei, não me lembro. Tipo, claro que eu lembro, eu tava ontem gravando isso, mas eu não posso contar, sabe? É muito engraçado, porque você tem vontade de contar, espalhar, mas tem que segurar até a hora da estreia, né? Fique longe de Liu Kang. Tem medo de perder o namorado pra mim? Medo de você devorá-lo, Mileena. Round 1, fight!
Isso me lembrou quando eu fui pra CCXP, que foi a primeira vez que eu entrevistei você, e tem diversos dubladores de Dragon Ball, e eu sempre perguntava, tem expectativa pra Dragon Ball Super? E eles, não sei de nada, não sei de nada. Não deu uma semana, anunciaram que já tava dublado o filme e tudo e tal. Eu sei que é isso. Mas aí a minha pergunta é, você que também foi fã de Tomb Raider, e provavelmente deve ter sido fã de outros conteúdos que você dublou, eu queria saber, recebeu conteúdo antes. É legal também você ter esse privilégio de saber das coisas antes de todo mundo? Claro, isso é legal, isso é uma coisa que, pô, até quando na época que eu estudava na escola, sabe, a criançada, todo mundo queria saber o que ia acontecer, e isso é legal. Assim, a gente não sabe toda a história, né, porque quando a gente vai gravar, a gente só vê as cenas em que a gente aparece, mas você tá acompanhando o seu personagem, né, do começo ao fim, então você já sabe o que vai acontecer. Que nem no caso da Hannah Baker, lá dos 13 Porquês. Eu já tinha gravado toda a minha parte, e na primeira temporada ela narra a série inteira, então eu sabia praticamente tudo que estava acontecendo, né? E aí as pessoas perguntavam, mas mesmo depois que estreou, tal, você não pode ficar contando, dando um tipo de spoiler, tal, para ninguém publicar, de repente, na internet ou alguma coisa assim, antes do episódio ter ido ao ar. Então tudo é muito cuidado para não contar, para não falar. E aí a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Ah, eu não sei, poxa vida, quem sabe, talvez. E aí assim a gente vai levando, mas não fiquem bravos com a gente, porque é assim que tem que ser. Qual foi a primeira coisa que você dirigiu na dublagem? Primeira coisa que eu dirigi de dublagem? Olha, eu acho que primeira coisa mesmo... eu tava dublando Zatch Bell, e aí, eu não lembro qual foi a história, se o diretor teve um problema ou alguma coisa, ele precisou ir embora. Aí eu fiquei fazendo autodireção, e aí o dono do estúdio perguntou se eu podia ficar mais umas horinhas pra cumprir a programação, que o moço precisou ir embora, não lembro se era problema em casa, problema de saúde. Eu lembro que a primeira mesmo, mas assim, não era super oficial porque eu tava quebrando um galho. Mas foi umas coisinhas do próprio Zatch Bell, isso há muito tempo. E aí, quando eu comecei a dirigir mesmo, que aí eu comecei na época na Alamo, que já nem existe mais, sabe, agora que você me pegou, eu não lembro o que foi exatamente a primeira coisa que eu dirigi. Massa. O pessoal que já está perguntando muito, fala da Sailor Moon, fala da Sailor Júpiter, que também foi um desenho que fez muito sucesso, principalmente da minha época, foi no começo dos anos 2000, e realmente era um anime de muito sucesso. Muita gente ainda fala desse anime pra você, né? Faz muito tempo, mas o pessoal ainda vem, né? Talvez de cosplay, conversando com você. Faz muito tempo, porque eu lembro que lá em 2000, nos anos 2000 mesmo, eu participava de eventos já falando sobre isso, e a gente, 2002, e a gente tá em 2020. É mais ou menos isso que tem, né? Não, foi super legal, a gente gravava, era uma época diferente de hoje, porque hoje a gente grava sozinho no estúdio por causa da tecnologia, e na época a gente gravava junto. Gravava eu, na época era Sailor Júpiter, Sailor Mercúrio, Sailor Marte e a Sailor Venus, nós quatro, a gente gravava junto, as 4 dubladoras. E era muito divertido. Ah, imagina, as 4 meninas dentro do estúdio, a gente morria de rir, deixava a diretora louca da vida, atrasava a programação porque era muita bagunça, mas era tão gostoso, um desenho diferente, e a gente morria de rir, a gente se divertia, era muito gostoso gravar. E aí hoje em dia não tem mais isso, né, porque a gente grava sozinho, então isso dentro do estúdio às vezes a gente sente falta. Mas era bem legal, um desenho que já tinha fãs, né? Também era outra responsabilidade. Eu lembro que a gente gravava e ao mesmo tempo tinha um rapaz que sempre estava em eventos, era organizador e tal, e que estava sempre em contato com a gente quando surgia alguma dúvida, sabe? De um golpe, de alguma coisa que ele conhecia bem para ajudar a gente a não falar nenhuma besteira, porque às vezes nem sempre a tradução tá correta, às vezes tem um erro ou outro. Então ele ajudou bastante, a gente tentava fazer o máximo para entregar um bom trabalho também para todo mundo, para não decepcionar também os fãs, né? Meu planeta Guardião Júpiter, faça uma tempestade, traga as nuvens, lance trovões, que apareça o trovão supremo! Trovão de Júpiter, ressoe! Tem, assim, é uma pergunta que eu acho que às vezes é necessária até pelo tema, do jeito que a gente tá falando. De vez em quando os fãs cobram realmente essas coisas de porque você falou trovão de Júpiter, mas era para ser raio de Júpiter. Os fãs cobram essas coisas, assim? Sim, cobram. E às vezes
às vezes, tipo, até dão umas broncas na gente de coisas assim que não é da nossa alçada, sabe? Do tipo, meu, mas por que que parou de dublar? Por que que mudou a sua voz? Tipo, isso não é culpa minha. Ou então, no episódio tal do não sei o que, você falou assim, tipo, sempre tem. E que nem até no Evangelion mesmo, na primeira vez que a gente dublou, o nome da minha personagem, a gente falou a série inteira como Asuka. Asuka. E depois, quando já foi regravar, aí já veio o pedido de mudança que não era Asuka a pronúncia, era Asuka. Que aí muda completamente o som. Mas é legal que teve essa busca, teve essa procura de sempre estar melhorando, né? Mas sempre tem, às vezes mandam umas mensagens, aí você fala, poxa, desculpa, mas não é culpa nossa, né? Tem muita coisa que foge do nosso controle. A gente é chamado para fazer o trabalho, a gente vai lá e dubla, mas tem o diretor, tem a produção, tem tudo que envolve, né, o trabalho de dublagem. Então, assim, a gente não manda em nada, a gente tá lá só para prestar serviço mesmo. A Marvel fez uma produção de 10 anos e, por agora, o ponto culminante foi a poderosa guerreira Capitã Marvel que chegou lá, e aí você emprestou a voz para esse personagem. E aí eu fico imaginando, quando você pega um personagem sabendo que é uma franquia que já tá gigantesca e tal, te empolga também saber que você vai fazer parte de um universo que tanta gente já adora? Cara, é muito legal, porque assim, o universo Marvel é espetacular, né? E aí foi teste, né? Por causa da atriz, eu já tinha dublado ela em outras produções. Aí mesmo assim, eu fiz o teste pra ela, e aí eu fui escolhida pra fazer a voz dela. E é muito legal, e é aquela coisa, né, que você não pode contar pra ninguém. Como assim? Tô dublando, vou dublar a Capitã Marvel, e você não pode falar. E é muito louco, aí depois você assistir e ver a repercussão que tem, o sucesso de bilheteria. E é um trabalho que, independente do que você gosta ou você curte, que nem, você é do mundo de anime, o outro é do mundo de game, o outro é do mundo... Mas é um tipo de trabalho que, assim, onde você falar no mundo inteiro, todo mundo vai saber. Pode não ter assistido, pode não gostar, mas vai saber do que você tá falando. Então é muito especial, é muito legal isso. E aí sempre esse cuidado, né? Porque de manter as vozes dos heróis e de tudo, de sempre pra manter aquilo, porque é marcante, né? Tem tanta voz aí que a gente escuta num ator, e quando você escuta com outra voz, você fala, cara, como assim, né? E aí esse cuidado eles têm, então quando tiver outros filmes, né? Quando tiver outras aparições dela, eu vou estar lá. Mas é muito legal, é sensacional, é um universo totalmente novo e muito legal, valeu a pena, tipo, né, não ter feito outra participação antes pra fazer agora uma tão especial como essa. Sempre lutei com um braço amarrado pra trás. Mas o que pode acontecer quando eu estiver livre? Queria saber se você consome coisas dublado, e aí eu já emendo para alguma coisa. Os dubladores são muito críticos com coisas dubladas, eles observam muita coisa. Eita, isso aqui, tem isso também? Olha, eu vou dizer que assim, é difícil, pelo menos para mim, qualquer coisa que eu tô assistindo, até o jornal na TV, eu não tô assistindo tudo, eu tô olhando a boca da pessoa, sabe? A pessoa falando, independente se é tudo aqui, brasileiro, mas você fica olhando, quando você vê, você tá olhando a boca, você não tá assistindo tudo, você fica acompanhando a boca da pessoa. E aí, se assiste também, de vez em quando, porque de verdade, há muito tempo eu já não consigo consumir nada de TV, de filme, de séries, e também é uma correria doida, assim. Graças a Deus, trabalho praticamente das 8 da manhã às 10 da noite, e tem minha filhinha, e tem tudo, então assim, a coisa mais difícil, mesmo antes da quarentena, era conseguir ir num cinema, era conseguir assistir alguma coisa, sentar, porque falta mesmo tempo. Mas aí, de repente, vou ver aquilo ali que todo mundo falou que tá legal, que eu dublei. Aí você começa a assistir, começa a ver, eu sou muito... eu tenho essa autocrítica, não devia ser tanto, mas aí eu começo a ver, começo a escutar, falar, tá bom, já deu, tira, não quero ver mais, sabe? Mas é problema, defeito meu, não devia ser. Mas se desse tempo eu queria poder assistir mais, não só coisas que eu fiz, de todo mundo, tanto trabalho bom que tem na dublagem brasileira.
Eu acho que vale a pena. Agora eu tô imaginando, será que você fica agoniada com esse tempo de pandemia, o pessoal com máscara? Então, é estranho, né? Você fica falando com os outros, não dá pra olhar. E são muitos anos, acho que o olho já procura ali, né? O que você tem que prestar atenção. É muito tempo, né? Fazendo a mesma coisa, assim, é um costume. Mas é muito louco isso. Quando você se pega olhando assim, não tá assistindo o resto, tá olhando a boca da pessoa. O pessoal também tá comentando muito da Tomoyo de Sakura Card Captors, e pra mim o marcante dela é que ela é uma voz calma, tranquila, bem tranquilinha e tal. Esse tipo de voz é mais confortável pra você fazer? É tranquilo, no fim do dia, chega com a voz massageada? Então, isso faz quantos anos? Já tem uns 15 anos? Com certeza. Tomoyo? Já tem uns 15. Então, hoje em dia, eu não acho que eu consigo fazer o mesmo tom. Porque a minha voz era mais aguda antigamente, porque era aquela vozinha bem agudinha. Então, aquele tom, hoje eu não consigo alcançar. Mas o que era legal era toda aquela doçura, né? Aquele carinho que ela tem, né? Ela é uma menina carinhosa, com a Sakura, com todo mundo. E aí não é só no tipo de voz que você faz, aí é o jeito da interpretação, né? Bem meiguinha, carinhosa, docinha, bonitinha. Então, assim, a gente tenta fazer, né, na interpretação tudo isso para passar bem o que o personagem é, né? E a gente tem que fazer isso, o dublador tem que fazer tudo isso só na voz, porque você não pode gesticular, não tem como te ajudar na interpretação, tem que ser só na voz. Então, hoje, aquela voz acho que eu não alcanço mais, mas aí tem aquele jeitinho doce de falar, meiguinho, fofinho. Mas eu acho que de tudo que eu já dublei, acho que a Tomoyo é uma das personagens mais meigas que existe, né? É muito fofinha, muito carinhosa. Como esta? Trouxe uma! Não vai fazer pose pra dizer as palavras mágicas? Pose pra quê? A pose e as palavras mágicas sempre devem estar juntas. Aí o pessoal aqui já perguntou também, porque vai ter uma continuação do Sakura Card Captors, e perguntaram se quando você recebe notícias como essa, porque também é outro personagem que eu ia falar, a Ino de Naruto, que tem toda uma saga que não foi dublada. O dublador também fica com a expectativa. Quando é que vai vir esse trabalho para redublar? Tem isso também? Então, aí você fica naquela expectativa de tipo assim, vai vir, e aí será que o cliente vai mandar, por exemplo, aqui para São Paulo, né, que foi dublado aqui, ou ele vai mudar de estado, vai para outro lugar? Se mudar, será que aí no outro estúdio vão manter as vozes de antes? Porque tem tantos detalhes que a gente não... É uma incógnita também, né? Porque de repente... vamos dizer, o Naruto, que aí eu fiz aí no tal, mas aqui eu moro em São Paulo, a gente gravou aqui. E se o cliente escolher um outro estúdio, sei lá, por exemplo, do Rio de Janeiro? Mas aí ele vai autorizar, vai trocar todas as vozes, porque é meio inviável todo mundo ir pra lá gravar? Ou não, vai fazer lá, mas a gente vai pra lá gravar, então você não sabe, né? Um dos maiores problemas é isso, é pra onde vai o produto. Porque já aconteceu, já acontece sempre, né? Ou às vezes começa Glee mesmo, por exemplo. A gente fez as 2 primeiras temporadas em São Paulo. Aí o cliente resolveu mandar para outro estúdio. E não quis que mantivesse as vozes. Mandou para outro estúdio e trocou tudo. Aí a partir da 3ª temporada as vozes são diferentes. Então é muita incerteza, assim, né? Você não sabe o que vai acontecer. Mas a gente torce. Aí vira e mexe me pergunta, eu nem sabia que ia ter continuidade. O que você falou que ia ter continuidade? O Card Captors. Sakura, então. Nem sabia. Às vezes eu fico sabendo dos fãs mesmo que falam, e o Naruto tal, já começou a dublar? Então, claro, se tem uma coisa ou outra que eu sei, eu não posso falar, e muitas vezes eu não sei também, não tenho ideia, aí eu não sei se acreditam, acham que eu tô disfarçando, mas muita coisa eu não sei, a gente só torce pra de repente ser chamado, né, pra fazer, pra manter, né, o trabalho, manter a mesma voz, tipo, meio que respeito, né, assim, né, pelo trabalho que já foi feito, fãs e tudo mais. Acho que isso é bem importante, mas não depende da gente. Aí quando essas vozes acontecem, substituições, seja porque mudou de estúdio, ou seja pelo motivo que for, muitas vezes os fãs se manifestam bastante, dizendo, eu quero a voz de volta tal. Ou às vezes, quero que duble o Naruto Shippuden, duble essas coisas e tal. Você gosta desse tipo de manifestação, da galera pedindo sua voz e coisas? Na verdade, eu acho bem legal, e eu acho que assim, se a gente quer tentar mudar alguma coisa, ou se a gente está insatisfeito, a gente tem que fazer isso. Porque se simplesmente você não gostou, mas assistiu mesmo assim, não reclamou para quem tinha que reclamar, não mandou um e-mail, não falou nada, então vai continuar sendo assim, entendeu? Porque
por que eles vão mudar? Se não teve reclamação, se teve audiência. Então, continua dessa mesma forma. Então, às vezes as pessoas vêm perguntar, quando acontece, por que isso? Eu não gostei. Falei, então, você tá certo, você tem razão. Entra lá no site, procura, tipo, vai reclamar direto pro canal, direto, porque é só assim que a gente consegue alguma coisa, né? Tipo, é meio que no grito mesmo, né? Tem que reclamar, tem que falar, tem que fazer, pra eles verem que, pô, tem esse respeito, não pode mudar a voz no meio do negócio, não pode tirar. E é só assim, é só reclamando mesmo, fazendo escândalo, que quem sabe a gente consegue. É isso aí. Você tinha falado que a Lara Croft você já era fã dos jogos e aí teve a oportunidade de dublar. Existe isso também com atrizes? Você já teve uma atriz que você gostava bastante e teve a oportunidade de colocar a voz nela? Ah, sim, Scarlett Johansson. Ela, tipo, pô, uma atriz famosa e assim, aí a gente cresce, a voz muda e você fala, caramba, tipo, hoje eu dublando ela, você, caramba, como pode, né? E já fiz ela em 3 filmes diferentes e aí, tipo, é muito legal. E aí você assiste, você fala, pô, não é que ficou legal mesmo? Então tem ela, aí ou então quando você dubla, sei lá, que tem cantoras que aí fazem participações em programas. Ai, meu Deus, eu já dublei a Avril Lavigne, eu já fui a Katy Perry, Britney Spears, sabe esse tipo de coisa? É bem legal também, porque são pessoas, atrizes ou cantoras que você também gosta, que você era fã. E aí, você dublando, você parece mais um fã ali, tipo, nossa, que legal, você foge um pouco ali e curte, aproveita aquele momento, mas é bem legal, assim, e, pô, tanta atriz famosa, e olha só, eu era criança, porque essas atrizes de Hollywood passam o tempo, elas não envelhecem, né? Então, dá tempo da gente crescer e começar a dublar elas, e elas estão sempre iguais, né? Uhum. E redublagem de filme que você também adorava, já pegou algum? Sim, filme, eu não lembro qual foi, mas, por exemplo, em redublagem, eu já fiz, por exemplo, a Demi Moore, em 2 filmes. Só que ela, hoje em dia, ela deve ter mais de 50 anos, não sei. Mas na época já faz uns 5 anos, ela, tipo, primeiros filmes da carreira dela, quando ela tinha 18, 19 aninhos. Então, aí você fala, caramba, nunca essa atriz seria pra mim, eu nunca iria dublar ela, mas é a situação, porque na época no filme ela tinha 18 anos, né? Então é muito legal, assim, poder ter essa possibilidade, né? Outro personagem muito marcante, justamente pelo que é o sucesso do conteúdo, é a Dawn de Pokémon, que era uma pessoa que fazia um negócio alternativo. Ela era criadora, né, de Pokémons, botava pra lutar nos torneios de exibição, coisas desse tipo. Como foi esse personagem pra você? Era tão fofinho, porque Pokémon também eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei, nunca tinha feito um papel fixo, assim, tão grande no Pokémon. Mas eu lembro que na época que começou, aquelas primeiras temporadas, eu assistia, tinha joguinho e essas coisas e tal. Então eu já tinha feito participações, assim, de líder de ginásio e tal, mas nunca um papel que ficasse tanto tempo. E a Dawn era tipo como se fosse uma Tomoyo também. Ela era super fofinha, meiga, ela criava, a maioria era Pokémon aquático, né? A especialidade dela. E aí dela era torneio de exibição. E ela é um daqueles trabalhos que, tipo, a hora que você tá gravando a cena de despedida, você chora junto. Você fala, mas como pode? É um desenho, nada a ver. Claro que sim, é triste você dublando ali a cena, você se envolve, pode ser só um desenho, pode ser o que for, claro que a gente chora junto. Acontece demais. Olha, Ash, às vezes você é tão descuidado que você me faz querer gritar. Para com isso, eu não preciso ficar ouvindo o sermão de você. Quando eu quiser te dar um sermão, eu vou dar. Dá um tempo. Não, dá você. Não. Isso não é hora de brigar. É a hora perfeita. Você dublou as líderes de ginásio Sabrina, que era de Saffron, e Whitney, que era da 2ª temporada também. São personagens marcantes, que a Whitney era que tinha aquela vaquinha maldita. E a Sabrina também, gente do céu, que ela tinha o Cadabra. Ou era o Cadabra, ou era... Ele é o Abra que evoluiu pro Cadabra. Evoluiu. Aquela também era cruel, eu lembro até hoje do episódio. Olha que isso faz tempo. Ela transformava todos eles em bonequinhas e deixavam eles dentro de uma casinha de boneca, assim, o episódio inteiro. Era um negócio... Mas era legal. Mas sempre, todo mundo fala da Sabrina. Eu não vou mentir que esse foi um dos episódios mais assustadores de Pokémon. É um negócio absurdo, porque a gente via que personagens de um desenho infantil poderiam de fato morrer de uma forma cruel. Como é
dublar novelas turcas, que você chegou a fazer novelas turcas, que é um conteúdo que pra mim, Bom, há anos atrás, seria muito estranho de vir pra cá, mas veio, né? Nossa, foi muito legal. Foi a primeira vez assim que eu fiz um papel grande, né? Eu fiz a própria Sherazade, era a novela Mil e Uma Noites, que passava na Band. Cara, e é muito legal você ver assim o sucesso que essa novela foi aqui no Brasil, porque é uma novela totalmente de tudo. Ah, Danila, tô aqui. Aqui. Foi ela mesma. Diferente de tudo que a gente estava acostumado a ver, né? As novelas aqui no Brasil, como o conteúdo é totalmente diferente. Então, aquele relacionamento, aquilo que era um amor, mas era um amor sem nunca ter se beijado, e aquela história, aquele romance dos dois, foi muito legal, cara, muitos fãs. Era difícil de dublar, era difícil porque, assim, a gente fez quase a novela inteira com o som, ela estava dublada em espanhol. Então, você imagina aquela boca falando em turco, você ouvindo o som em espanhol e dublando em cima em português, era muito difícil. Aí eu lembro que os últimos episódios, apesar que ela foi passada aqui, foi cortaram vários episódios do final, porque a novela mesmo lá na Turquia, tipo, era bem maior. E aí nos últimos episódios era tudo em turco. Aí você fala, caramba, até a voz é outra. Era difícil, mas ao mesmo tempo muito legal, porque a minha personagem também era uma personagem calma, então você ia gravar, passava horas gravando, assim, de boa, e o sucesso que fez, muito legal. Eu fui até na Band, eu cheguei na Band, da entrevista sobre a novela, gravar coisas, foi muito legal mesmo. Me explica por que acontece isso de você receber um conteúdo turco com a voz em espanhol para você botar a voz em português. Por que chega dessa forma para vocês? Então, eu acho que a forma é quando o cliente compra o produto. De repente, quando ele comprou, era mais barato já comprar o produto com uma certa dublagem e mandar dublar em cima do que o produto original. Tem várias coisas, assim, até por questão de direitos autorais, tem um monte de detalhe, assim, sabe? Ou às vezes também que a gente precisa redublar uma coisa antiga, muitas vezes é porque naquela época ainda não tinha isso de direitos autorais, tá? Então, aquela dublagem não tá autorizada a passar hoje em dia. Então, você tem que, ou para comprar os direitos daquela dublagem, vai sair muito mais caro do que você redublar o filme inteiro. Então, provavelmente é tudo questão de grana, né? Que os clientes vão atrás para ver o que faz, mas normalmente é por isso, porque tem toda essa questão de direitos e tal envolvida. A Milena Santos de Araújo, ela tá perguntando sobre Army de Grand Chase, um personagem que você fez, e eu confesso que eu não conheço. Como foi pra vocês? Esse é antigaço, acho que foi um dos primeiros games que eu fiz na vida. Grand Chase é antigo pra caramba. E um super sucesso, assim, era a Army tinha aquela voz bem aguda e irritante, e soltava toda vez um golpe que, tipo, todo mundo gostava, mas odiava ao mesmo tempo. E o Grand Chase foi um grande sucesso. Aí eles fizeram até uma festa de encerramento, porque ia deixar de ter o jogo e tal. E a gente convidaram os dubladores, a gente participou dessa festa de encerramento. Foi bem bacana, foi bem legal. Mas olha, acho que já teve encerramento, já deve fazer quase 10 anos. Faz tempo. Raviane aqui, ela tá perguntando sobre o Witch. Porque, na verdade, é uma coisa que eu acho interessante, porque foi um desenho que ele foi meio que feito para meninas, mas muito menino gosta. Chega muito menino perguntando para você? Olha, poxa, o Witch até hoje, porque isso que eu falo, as coisas às vezes vai passando o tempo, o pessoal vai esquecendo. Mas vira e mexe eu recebo mensagem. A gente saiu até numa revistinha, eu tinha revista em casa, as dubladoras com as personagens, era tão fofinho. E o mais curioso é que também, quando a gente foi gravar, na verdade, o primeiro episódio foi tipo um episódio meio que teste. Então as meninas foram escaladas e quando eu gravei o episódio de teste, eu fiz. A loira chamava Cornélia? Eu não lembro, não assistia. Já não era Cornélia. Eu dublei, eu fiz no episódio de teste, eu fiz ela. E aí depois foi pro cliente, quando voltou, que foi tudo aprovado, eles pediram para trocar. Exatamente, acho que eu e a Samira, que aí era a Cornélia e a Will. Aí o cliente só falou, acho que a voz vai ficar melhor ao contrário. Aí eu gravei a Will e a Samira fez a Cornélia. E aí a gente fez a série inteira dessa forma. Mas foi bem legal, era um desenho diferente. Eu nunca tinha dublado um desenho daquele tipo. Aí as bruxinhas lindas, aí salvando o mundo. Mas não era era teoricamente para menina, mas o público atingia de várias idades também. Porque criancinha gostava, adolescente gostava, era bem legal.
Enfim, são diversos personagens e é coisa demais. Inclusive, quando eu fui fazer a pesquisa, tinha muita coisa para eu listar o que é que eu ia fazer, mas infelizmente podia agitar aqui 3 horas, não ia dar suficiente, porque como o Mauro Castro já falou uma vez, dublador chega a dublar coisa de 700 personagens por ano. Quando você olha assim essa bagagem de tantos personagens, te bate uma surpresa, caramba, já fui tantas pessoas. Na verdade, assim, eu nunca parei para tentar fazer uma conta, mas se você levar em consideração que todo dia você está dublando, é no mínimo um personagem, assim, por dia. Claro que tem séries, tem coisas fixas que aí você dubla o mesmo personagem ontem, hoje, mas assim, todo dia dentro de estúdio, trabalhando, 1, 2, 3 personagens, porque a gente dubla de tudo, então não é só a Capitã Marvel, é tudo para se montar um filme, reality show. Então, hoje eu fiz a protagonista de um filme, mas no mesmo dia que eu acabei de fazer a protagonista, eu tô fazendo a telefonista, dando um alô no telefone, a moça que passou ali atrás e fez um oi. Então, a gente faz de tudo todo dia. Então, eu acho que, não sei, mas 700 por ano, eu acho que eu arriscaria mais, porque o ano tem 365 dias. Vamos dizer que a gente trabalhe 300, 2, 3 personagens por dia. Eu acho que chega até a dar mais do que isso, viu? Mas é muito legal, é muita coisa. E é difícil a gente lembrar de tudo, né? Então, mas é muito sensacional. É um universo, assim, uma profissão. Pra mim, é pro resto da vida. Então, novamente, queria agradecer demais a tua participação. Sou muito fã. Você sempre me recebe com muita simpatia. 2 vezes que eu tive a oportunidade pessoalmente, você me recebeu muito bem. E eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite. E queria que você fizesse sua despedida aqui da galera. Eu demoro, às vezes, para responder, gente, mas realmente é a correria, a falta de tempo. Mas me segue lá, @FernandaBularaDub. Manda mensagem. Eu respondo, uma hora eu respondo. Demoro 1, 2, 3 dias, mas eu respondo, não é verdade? Responde sim. E agradeço sempre o carinho seu. Você sempre foi super gentil. Desde faz uns 5 anos que a gente se encontrou naquela CCXP. Eu tava grávida na época, eu lembro disso. E sempre muito gentil, carinho com a dublagem, com os dubladores. Muito obrigada, isso é muito importante pra gente. E agradecer todos os fãs, todas as mensagens, assim, tamo junto. O que puder fazer pra agradar, entregar um bom trabalho pra vocês, pode ter certeza que eu vou fazer. Obrigada mesmo pelo carinho. Valeu, Fernanda. Então é isso, pessoal. Lembrando, se puder, fique em casa, bebam água, façam exercícios, pois a gente vai sair dessa e vai sair muito mais forte. Um grande abraço e bom resto. Tchau, beijo, até mais. Valeu.